Olá, aqui é Ana Paula do projeto Rei Corpo contra a SIDA. Hoje eu vi uma matéria que mostrava o Bolsonaro falando sobre a gente tem 1.000 casos de pênis amputados por ano no Brasil, por falta de uma higienização correta. Na fala dele, o tema, ele misturou um pouco de militarismo, umas coisas que não tinha nada a ver. E aí as pessoas começaram a debochar, a zoar, caçoar, ele isso, não tem mais o que falar, não tem mais o que fazer. Só que o caso dessa vez ele tá falando uma coisa certa. Do jeito dele, sem muita profundidade, sem muito conhecimento de causa e meio levando a coisa por um lado que não amplia o assunto para a necessidade de uma educação sexual, de um cuidado com o corpo, de uma forma mais geral, tanto para meninos quanto para meninas. De fato, ele está falando uma coisa real. Por quê? As famílias, as famílias não têm esse costume, né? A gente vive num país onde a vida é muito corrida e a vida é muito dura, de fato. Então as pessoas estão muito focadas em buscar meios de sobreviver. E as pessoas não têm mesmo assim o costume de ensinar aos filhos sobre sexualidade, sobre como evitar uma gravidez indesejada, como se proteger de infecções sexualmente transmissíveis. Nada disso. Que dirá como lavar o próprio corpo. E eu tô falando corpo por quê? Porque o pênis, ele é uma parte do corpo. Então, se a gente suja a mão, a gente precisa lavar a mão até que ela fique limpa. E se o menino chega em casa com o tênis do futebol e ele tá com o pé muito cheiro do chulé e precisa colocar o tênis lá fora, ele vai lavar o pé até que o pé fique numa situação humana de novo, para que ele possa ficar dentro de casa, correto? Só que com o pênis a coisa entra no campo da negligência. Porque se ele faz um xixi e fica um pinguinho, tá lá o pinguinho. Se tá adolescente, vai transar e usou camisinha, tirou a camisinha, colocou a camisinha, o gel da camisinha fica ali. O gel da camisinha tá ali, vai ficar ali fazendo fungo, tranquilo, não tá nem aí. E se transou também, e dá pra tomar banho depois também, se não for tomar banho também, tranquilão. Como se não precisasse. Então, a região íntima, ela precisa de um cuidado ainda maior, porque é uma região que vai ficar ainda escondida, vai ficar tampada. Então, quando a importância de que se precisa ter na higiene íntima, ela é muito grande. Porque, da mesma forma que os pais não sabem, ou às vezes não se tocaram, às vezes é isso mesmo, é a correria da vida, e os pais não se tocaram que precisam ensinar ao filho a lavar o próprio pênis, a própria vagina, porque realmente é correria de vida. Porque assim, a primeira vez que eu tive essa informação, eu fui perguntar para meu sobrinho, fui perguntar para as amigas se elas tinham falado com os filhos. E na maioria dos casos falaram, não. Nossa, eu vou perguntar então. E aí as moças lá, as moças e os homens que estavam lá debochando do Bolsonaro, eles estavam debochando como se ele estivesse falando a maior besteira do universo. E aí eu não votei nele. E sabe aquele negócio que fala assim, infelizmente dessa vez eu vou ter que concordar? E aí eu tenho que concordar com o cara. Dessa vez ele estava falando uma verdade
do jeito dele, mas as pessoas estavam debochando muito e o cara estava falando uma verdade. Então, gente, sempre que se fala de sexo no Brasil é uma coisa muito interessante, porque a gente é muito infantil. A reação é de rir, de ficar com vergonha, de ficar com raiva, de evitar o assunto. Quando é uma coisa natural, é um pé, é uma mão, é um pinto, é uma parte do corpo que precisa ficar limpa. Por que que essa parte do corpo, essa parte específica, não precisa ficar limpa? E aí, quando tem uma lesão, de novo, eu vou usar essas partes do corpo. Na mão, você vai cuidar para ficar boa. No pé, se você quebrar, se você fizer alguma coisa, você vai no médico. Mas se for no pinto, você não vai no médico para cuidar. Ou você fica tentando cuidar em casa porque tem vergonha que o médico veja. E aí a coisa vai complicando, até que se desenvolve um câncer. E a coisa não tem mais solução até chegar à amputação. Caraca, e isso não é do dia para a noite. Para chegar ao limite da amputação, e nós temos 1000 casos por ano. O que faria a diferença nessa orientação, nessa informação, seria, vamos fazer uma continha aqui rápida, 1000 casos por ano, uma geração de 20 anos, 20.000 casos, cada família, 5 pessoas, 100.000 pessoas impactadas com uma informação. Você deve lavar com água e sabão, abrir aí as dobrinhas e secar tudo antes de guardar aí na cueca. Acabou. Essa informação. Se pingar um xixi, lavar também. Não guardar com o xixi pingado. Se chegar da rua com o celular na mão, que o celular é imundo. Se chegar da rua segurando o celular, lava a mão antes de pegar nele para poder fazer xixi. Acabou. 100.000 pessoas impactadas com essa informação em 20 anos. É só isso que a gente precisa ter, ou dos pais falando para os filhos, ou do professor falando para os alunos, ou do governo falando na televisão. Essa informação simples e concisa. Beijos.